A Bíblia Sagrada, no seu todo, apresenta o plano divino de salvação, de redenção. Apresenta a busca incessante de Deus em salvar o seu povo, a salvar os seres humanos. E essa busca se dá ao longo da história. E a Bíblia Sagrada narra esses eventos e esses personagens. Esses eventos e esses personagens servem para o nosso ensino, serve para que a gente imite aqueles que foram bons exemplos e serve para a gente não fazer aquilo que foi um mau exemplo ou um anti-exemplo. Nessa semana nós vimos salmos históricos, alguns salmos históricos. E o que vimos nestes salmos históricos? Em primeiro lugar, nós vimos a fidelidade do Senhor Deus à sua aliança eterna, a sua aliança de salvação, e Deus sendo absoluta e constantemente fiel a essa aliança. Uma aliança sempre declarada, sempre refeita, para que os seres humanos, no caso, o povo hebreu, tivesse certeza do plano de Deus de salvação, tivesse certeza da fidelidade de Deus. Por outro lado, irmãos, nós vimos que, junto com a fidelidade de Deus, o que se manifesta ao longo da história, o que tem se manifestado ao longo da história, é a recorrente infidelidade do povo escolhido. Um povo que reclamava, um povo que pecava, um povo que se rebelava contra Deus, um povo que praticava a idolatria. Então, se por um lado os salmos históricos mostram a fidelidade de Deus, por outro mostram a infidelidade do povo. Vou ler um texto da nossa lição. Os salmos históricos são um testemunho da fidelidade de Deus ao seu povo. Cada evento foi um passo providencial que levou ao cumprimento das promessas do Salvador na pessoa de Jesus. Mesmo as provações que deixaram o povo perplexo e os fazia pensar que Deus os havia abandonado, estavam sob o controle de Deus. E era parte integrante de sua providência, pois Deus é o Senhor da história. O salmista habilmente apresentou a verdade de que mesmo a deslealdade do povo não impediu Deus de se manter fiel ao seu povo e cumprir as suas promessas. Veja, ainda que o povo se mostrasse infiel, o Senhor Deus mantinha a sua fidelidade e o seu plano de salvação do povo hebreu e também agora dos cristãos em um modo geral. No entanto, os indivíduos e grupos impenitentes foram excluídos das bênçãos da aliança, e seu fim desprezível serve de aviso de que a vida sem Deus ou em oposição a Deus destrói as pessoas. Não dá, irmãos, para levar uma vida sem Deus. Não dá para levar uma vida distante do originador da vida, daquele que é o doador da vida. Se você pretende levar uma vida diante de Deus, saiba que certamente isso vai levar à destruição. A fidelidade divina, generosamente apresentada, efetuada, concretizada no passado, nos dá segurança quanto ao presente e futuro. Vou ler novamente um texto que já li nesta semana, o texto da senhora White. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado e nos tem conduzido e dos seus ensinos no passado. Não precisamos temer o futuro, irmãos, basta olhar o passado, basta consultar a história. A nossa história pessoal, a história da igreja adventista, a história da igreja cristã, a história do povo de Deus, basta consultar a história e ver como o Senhor cuidou. E daí temos certeza de que Ele continuará cuidando, continua cuidando e continuará cuidando dos seus filhos. A história do povo de Deus demonstra que nenhuma promessa que Deus fez em sua palavra deixará de ser cumprida. Isso inclui as promessas de cuidado individual e a promessa da segunda vinda de Cristo, que estabelecerá o reino de justiça e paz. Se as promessas de Deus são verificadas ao longo da história,
Por que não vamos crer na promessa, na bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo? O que aconteceu no passado, a concretização das profecias do passado, das promessas, faz com que tenhamos certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que aprendemos nesta semana? Resumindo, o que aprendemos nesta semana? Em primeiro lugar, o Senhor é um Deus pessoal, intimamente envolvido nos assuntos humanos. Ao contrário que muitos, até teólogos, dizem que o Senhor Deus criou as coisas e foi embora e deixou o mundo agora a seu próprio cuidado. Nós sabemos que Deus se preocupa e se envolve nos assuntos humanos. Segundo ponto que aprendemos, Deus ainda age e se agiu em favor do povo no passado, pode atuar hoje. É nosso privilégio ver os seus feitos. O Senhor pode atuar hoje, o Senhor atua no passado, o Senhor atua hoje e vai atuar no futuro, podemos ter certeza disso. Terceiro ponto que aprendemos nesta semana, cada evento da existência está nas mãos de Deus. Tudo é controlado e guiado por Ele. O Senhor Deus é o Senhor da história. O Senhor Deus é que cuida dos eventos, é que administra os eventos e as pessoas no momento certo, no momento de Deus. Para isso, irmãos, como no Salmo 135 que estudamos, nós devemos louvar a Deus. Louvar a Deus, porque Ele é o Deus, o único Deus, o Deus onipotente, o Deus onipresente, um Deus que nos ama, um Deus que cuida pessoalmente de cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estudamos nesta semana que o Senhor é um Deus que está na história. O Senhor é um Deus que está envolvido nos eventos da história. E isso está relatado na nossa Bíblia, para que a gente possa aprender. Aprender praticando os bons exemplos e nos afastando dos maus exemplos. Nos ajuda, portanto, para que possamos fazer a tua vontade, que possamos ter prazer em estudar a tua palavra, despender tempo estudando a tua palavra, despender tempo estudando os salmos, para que isso sirva de alimento espiritual para cada um de nós, e que estejamos sempre firmes e tranquilos na tua condução, tranquilos na condução do Senhor Deus, que fará com que tudo isso que anda atrapalhado nesse mundo, um dia vai se ajustar. Cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesse sentido. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um sábado feliz para todos. Neste sábado, cada um vai se encontrar com as suas igrejas, vai encontrar com os seus irmãos. É o sábado dos jovens, não é o sábado da juventude da igreja. Aproveite, dê apoio para os jovens da sua igreja. E que Deus abençoe a cada um de nós e abençoe a nossa programação de sábado amanhã. É o meu desejo para todos.